Bu! E aí, meu povo? Bom dia a todos. Cadê vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, Felipe. Estamos E a começando aí. senhora? Oi, Matheus Graff. Bom dia, Pode liberar o Gabriel. Bom som se dia, quiser falar. Bianca. Oi? Levantou a mão. Graf, quer falar, Graf? Bom dia, Maria Alice. Bom dia, Lipe. Bom dia, Thalisson. Bom dia, Emily. Cadê meu bom dia, meu povo? Muito bem, Pedro Henrique. É isso aí. Bom dia, cara. Bom dia, Joana. Matheus. Oi, Matheus. Bom dia. Cadê mais? Cadê? Beatriz, bom dia. É isso aí, meu povo. Lucas, bom dia. Tô gostando de ver. E essa imagenzinha aí de Sara, hein? É isso aí, povo lindo. Cadê? Cadê Manu? Foi sem querer, eu imaginei. Manu, cadê? Maria Eduarda, Luísa. Oi, Luísa, bom dia, amore. Quem mais aqui? Dudu. Oi, Caio, bom dia. Ai, gente, que bom. Eu gosto muito da sexta-feira, porque não é a primeira aula. Eu já entro, a sala já tá, tipo, super lotada, vocês acordados, né? Eu gosto assim, gosto mais assim, muito mais emocionante. Sobre a resposta, Gabriel, depois tu me diz qual foi essa questão. Tira a foto dela. Não sei se tem como mandar por aqui, né? Você tira uma foto dela, por favor, tá certo? Que aí eu vejo pra você. Eu mandei um feedback nas questões, explicando o porquê de cada uma. Eu mandei o feedback que você leu lá, Gabriel. Gente, eu mandei ontem as provas para vocês, né? E lá na prova tem a explicação de cada, principalmente essa de verdadeiro ou falso. Eu expliquei cada uma, por que que essa é verdadeira, por que que essa é falso, por que que essa é verdadeira, por que que essa é falso. Tá? Você leu, Gabriel, essa explicação? E mesmo assim ainda ficou na dúvida? Foi você me responder aqui, tá? Quando a gente voltar do intervalo, eu dou uma olhadinha no intervalo nessa questão e volto aqui. Então, simbora, meu povo, vamos continuar nossa aula, porque hoje eu pretendo finalizar esse assunto, tá? Que a gente ainda tá no primeiro capítulo do módulo 3 e estamos falando sobre formação de palavras. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E a gente já trabalhou, a gente revisou ontem. Quem perdeu a aula, depois assiste a aula gravada, tá, gente? Porque a gente revisou uns assuntos que a gente estava trabalhando antes da prova, que é radical, prefixo, que é aquilo que vem antes, sufixo, aquilo que vem depois, desinência nominal, que é aquele que indica o gênero da palavra, masculino e feminino. Desinência verbal, que é tudo que está depois do radical no verbo. A gente trabalhou vogal temática, né? No nome, é aquela letrinha lá que só complementa o radical. No verbo, indica se é de primeira conjugação, segunda ou terceira, enfim. A gente viu muita coisa. E a gente deu início ao processo de formação, tá, de palavras. Eu vou compartilhar aqui o livro, aí, porque a gente tá utilizando as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Deixa eu voltar aqui para o nono ano, peraí. Ai, gente, cadê o nono? Não quero sexto, quero o nono. Qualquer coisa, já deixe seu livrinho aberto aí também, tá? Eu passei uma atividade para casa, né? Quando terminar esse assunto, aí a gente faz correção geral, tá certo? Módulo 3, olha aqui, pronto. Deixa eu botar aqui, aumentar o zoom e vamos lá. Aí nós aprendemos, podemos começar, gente? Preparados? Vamos com tudo. Hoje eu nem vou conversar muito com vocês por conta da hora mesmo, tá? A gente precisa finalizar isso. Eu dei bom dia, Alice, eu dei bom dia um por um. Eu dei bom dia um por um. Eu fiz bom dia, Maria Alice. Eu falei você e tudo. Falei seu nome. Eu dei bom dia a cada um aqui que falou aqui comigo. Eu dei bom dia um por um.
bem bonitinho. Mas vamos lá, ó. Nós já aprendemos, isso aqui a gente já viu na aula passada, tá? Nós aprendemos que existe prefixo, sufixo, radical e blá, 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 certo? Aí nós vamos estudar só dar nomes, na verdade, dar nomes aos processos pelos quais as palavras são formadas, tá? Então, vamos relembrar aqui o primeiro processo que nós estudamos. Deixa eu pegar aqui meu marcador de texto, que eu gostei bem mais do marcador de texto, né? Então, você tem aqui a palavra desnecessário. Desnecessário, você tem o radical necessário. Esse aqui é o radical, tá? Depois que você separa o radical, você vai olhar o que está antes e o que está depois. Eita, Nicolas, perdeu o livro. Foi triste, tá? Você vai olhar o que está antes e o que está depois. Mas primeiro eu vou achar todos os radicais. Então, ó, contramão. O radical é mão. Isso aqui a gente já viu na aula passada, tá, gente? Ontem. O radical é mão. Antebraço. O radical é braço. E infeliz. O radical é feliz. Eu não tô perguntando a vocês, porque a gente já viu isso ontem e eu apaguei, tá? Ciumento. O radical é até aqui, né? Até o M. Velozmente. O radical é veloz. Orgulhoso é até a letra H, porque você pode formar outras letrinhas. E namorico até a letra M, né? Até o R, quer dizer. Namoro, namora, não é isso? Pronto. Esses amarelinhos aqui são os radicais que a gente encontrou. Aí a gente vai analisar o que tá além desse radical, tá? Se tem elemento antes ou se tem elemento depois. Beleza? Aí, quando a gente vem analisar aqui a palavra desnecessário, além do radical, você tem uma expressão antes, que é um prefixo, que a gente já aprendeu aqui o que é prefixo. Tá? Ó, você tem prefixo aqui. Antes de mão, você tem contra, que é contrário, né, gente? Contra não é uma palavra, é um prefixo. Antebraço, aí antes de braço, você tem ante. E infeliz, você tem o prefixo in. Ou seja, todas essas palavras são formadas por prefixos. Qual é o nome que se dá ao processo de uma palavra que é formada por prefixo? Vamos ver se vocês lembram. O nome do processo que se dá quando uma palavra é formada somente por prefixo e radical. E aí, quem lembra? Começa com D. Deixa eu botar aqui. Começa com D. D. Cadê? Quem vai mandar aí? D, vai, vou ajudar aqui. D, com R. D, ri. Vou dar a primeira palavra. Derivação o quê, galera? Se uma palavra é só formada por prefixo. Além do radical, né? Que todas as palavras têm que ter. Derivação, muito bem, Bia. Derivação prefixal. Tá certo? Então, é isso. Então, se um exercício eu pedir, separe todos os elementos mórficos da palavra. Aí você bota 10 é radical, é prefixo e necessário é radical. Contra é prefixo e mão é radical. Ante é prefixo e braço é radical. In é prefixo e feliz é radical. Agora, se eu perguntar qual o nome do processo em que essas palavras foram formadas, aí você tem que colocar o nome derivação prefixal. Por quê? Porque é uma palavra formada por prefixo. É só isso, tá? Tudo isso aqui vocês já sabem, é só o nome que vai mudar. Aí aqui, vejam, você tem todos os radicais marcados, né? De amarelo. Só que vejam, o que aparece além do radical, o que aparece aqui pra gente, além do radical, tá depois do radical e não tá antes. Ou seja, não tem prefixo aqui. Só tem o que, gente? Depois desse radical tem o que? Fala aí pra mim no chat. O que é que tá depois desse radical aqui? Icuosumentiento. Qual é o nome que se dá isso aqui? Hein, meu povo? Sufixo, exatamente. Todas essas palavras aqui são formadas por radical e sufixo. Lembrando, para quem para quem não lembra, né, para quem esqueceu, sufixo é aquilo que está depois de uma palavra
e que carrega sentido. Então, entuoso, ente, mente, usa, tá? Então, é o que está depois de uma palavra, é o que de um radical, é o que a gente chama de sufixo. Então, se essa palavra ela é formada por sufixo, qual é o nome do processo de formação dessa palavra? Derivação o quê? Derivação. A partir de esse aqui eu não vou mais apagar não, tá? E quando eu mandar os slides para vocês vai estar tudo marcadinho. Derivação sufixal. Exatamente, muito bem, meu povo. Aqui um monte de gente respondendo para mim, arrasaram. É isso, tá? Então, ó, radical, sufixo, radical, sufixo, radical, sufixo. Se tiver radical e prefixo, é derivação prefixal. Se tiver radical e sufixo, derivação sufixal. É isso mesmo. Beleza, amores? Alguma dúvida aqui? Não, né? Isso aqui a gente trabalhou ontem, tá fresquinho na cabeça de vocês. Vai lá, dúvida, grita aí no chat, tá bom? Vamos lá. Agora aqui, reparem nessas palavras que estão em verde, tá certo? Deixa eu mudar a cor do marca-texto. Vou botar vermelho. Não, eu quero marca-texto. E quero vermelho. Bota amarelo mesmo. Amarelo, vai lá. Vamos achar o radical, tá? Isso aqui a gente já trabalhou na aula passada. Então, vocês já me disseram, por isso que eu não vou perguntar. O radical de deslealdade é leal. Porque tu lembra da fatoração que eu falei para vocês? Tenta diminuir ao máximo a palavra, tá certo? Aí, o radical de infelizmente é feliz. Esse aqui vocês já sabem de cor, de tanto que eu trabalhei já ele, né? E legalidade também, legal. Já trabalhei muito com vocês, não tem como ninguém errar. Então, o que tá de amarelo, gente, é radical. Beleza? Beleza, Gabriel? Daqui a pouco eu vejo, você? Intervalo. Legal é o radical, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Se o que está de amarelo é o radical, a gente vai analisar os outros elementos que estão nessa palavra, beleza? Eu vou pegar aqui minha canetinha vermelha e simbora. Eu não quero caneta, cara, eu quero marca-texto. Esse negócio poderia ser bem mais prático para pintar. Vamos lá, ó. Tem um radical no meio. Olhou para a palavra, você viu que tem elemento antes, não é? Então, se tem elemento antes, é porque nós temos um prefixo, ó. É massa, né, gente? Esse marca-texto fica muito mais visível. Olha aqui, tá vendo? Tem elemento antes e tem elemento depois. Ó, tem prefixo e tem sufixo. Dade. Eu amei esse negócio aqui. Mente, ó. E idade também aqui. Ou seja, essa palavra, ela é formada por prefixo e por sufixo. Perceberam isso aí? Então, ó, você tem aqui, ó, prefixo e você tem sufixo. Beleza? Agora vamos analisar essa palavrinha aqui em roxo, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu marca-texto. Vou botar aqui amarelo para virar um padrão. Então, vamos lá. Entardecer. O radical é tarde, até o D. Emagrecer. O radical é magre, que eu posso formar magrinho, magro, magra. E engaiolar, gaile, né? Porque eu posso formar gaiolinha, aí já muda o L. Beleza, amores? Até aí, alguma dúvida? Não, né? De boa. Aí vamos lá, vamos analisar os outros elementos. Cadê a cor? Verde. É o verde, não, o vermelho, né? Que fica melhor. Vai lá. Vamos ver se o vermelho fica legal aqui no roxo. Ó, além do radical que a gente já viu, que tem radical, tá, gente? Aí você tem prefixo aqui, ó, em, e você tem sufixo, que seria, como é verbo, né? A gente considera como sufixo porque indica só como é que chama, meu Deus? O infinitivo, tá? Aqui, ó.
Tem elementos antes, tem elemento antes e tem elemento depois. De boa. Só que existe uma diferença entre esse grupo de palavra aqui e esse grupo de palavra aqui. Sabe qual é a diferença? Eu já cheguei para falar para vocês na aula passada também. Ó, nesse grupo de palavra aqui, ó, que tá desse lado aqui direito, você pode tirar o prefixo e o sufixo e a palavra continua com sentido. Então, por exemplo, se eu tirar o prefixo des, vai ficar lealdade e a palavra existe. Se eu tirar o sufixo dade, vai ficar desleal e a palavra existe. Se eu tirar os dois, leal, a palavra continua existindo. Infelizmente, se eu tirar o in, vai ficar felizmente, a palavra existe. Se eu tirar o mente, vai ficar infeliz, a palavra existe. Se eu tirar os dois, feliz. E assim por diante. Então, quando você tem uma palavra que tem prefixo e sufixo, e se você puder retirar qualquer um dos dois e a palavra continuar com sentido, a gente chama de derivação. Gente, tudo que tem prefixo e sufixo se chama derivação. Tá certo, gente? Tudo que tem prefixo e sufixo é derivação. Se só tiver prefixo, é derivação prefixal. Se só tiver sufixo, derivação sufixal. Se tiver os dois, tem dois nomes. Quando você tem os dois e você pode tirar qualquer um dos elementos ou até os dois elementos e a palavra continua com sentido, a gente diz que isso aqui é derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Você pode tirar os dois elementos. Até aí alguma dúvida? Agora, nesse grupo de cá, se eu tirar o prefixo, vai ficar tardecer. Existe tardecer? Não existe. Se eu tirar o sufixo, vai ficar em tarde. Existe em tarde? Não existe. Emagrecer, se eu botar magrecer, existe? Não existe emagrecer. E emagre? Também não existe emagre. Engaiolar, existe engaiola? Não existe engaiola. Existe gaiolar? Não existe gaiolar. Então, o que acontece? Nesse grupo aqui, tem prefixo e tem sufixo que não podem ser retirados. Se eles forem retirados, a palavra fica sem sentido, ela não existe. Então, quando isso acontecer, a gente diz que isso aqui é derivação parasintética. Tem tudo no livro bem direitinho, tá, amores? A diferença é que aqui eu tô trazendo mais exemplos do que o livro, mas tipo, de boa. Quando vocês receberem esse slide, aí vocês vão fazer o seguinte: peguem esses exemplos que eu coloquei e coloca lá no livro para poder aumentar o teu vocabulário, porque com certeza uma dessas palavras aí, várias, vão cair na prova. Já tá falando de prova, que maldade, Sara, bicho. Mas bora lá. Alguma dúvida sobre a diferença de derivação parasintética para derivação prefixal e sufixal? Fala aí para mim. Diz se tá com alguma dúvida para eu poder continuar aqui, tá? Fala aí. Aproveita, tira a tua dúvida. Vou mostrar aqui no livro de vocês como é que tá. Não sei nem para que eu vou salvar essas marcações, gente. Dá para entender essas marcações quando eu mandar para vocês? Dá para entender? Fala aí para mim. Quando eu mandar assim, com esses riscos todos, aí vocês vão entender. Manda aí para poder saber se eu salvo ou se eu não salvo. Vou salvar. Tá aí, salvei. Ai, meu Deus, perdi meu slide. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá no livro de vocês, ó. Derivação prefixal, ele explica que é prefixo e radical. Derivação sufixal, radical e sufixo. Derivação prefixal e sufixal. Ele explica aqui, ó, que é sufixo e prefixo, tá? E ele ainda diz aqui, ó, se eliminados, a palavra restante será um termo existente, ou seja, tem sentido, tá? Depois ele explica aqui no livro, esse livro é muito bom. Derivação parasintética, tá vendo? Ele diz que tem prefixo, que tem sufixo, mas que você não pode tirar. Beleza? E assim vai.
Agora vamos para mais um tipo de derivação, gente. A gente já trabalhou 4 tipos: derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética. Vocês vão dormir hoje com a palavra derivação na cabeça de vocês. Vocês vão sonhar e na quinta-feira vocês vão me dizer como é que foi esse sonho, porque eu tenho certeza que esse nome não vai mais sair da cabeça de vocês. Derivação, derivação. Gente, derivação imprópria é muito fácil. É muito fácil, vê. Ela tem mais a ver com o sentido do que com formação. Derivação imprópria é uma palavra que tem classes gramaticais diferentes de acordo com a frase. Por exemplo, a palavra jantar, gente. Tem frase que ela pode ser um verbo. Por exemplo, as garotas saíram para jantar. Jantar é o ato de comer. Então, elas estão praticando o ato de comer. Então, toda ação é verbo, lembra? Então, jantar aqui é verbo. Só que quando eu coloco um substantivo antes, olha o que acontece. Quando eu coloco um substantivo, não, perdão, quando eu coloco um artigo, o jantar estava uma delícia, eu não estou falando de jantar de comer, eu estou falando a comida que estava uma delícia. O jantar mudou de classe gramatical. Antes era verbo e agora virou substantivo. Então, quando uma palavra ela muda de classe gramatical, a gente chama de derivação imprópria. Então, não tem nada a ver com a estrutura da palavra, tá, gente? Tem mais a ver com o sentido. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei uns exemplos de derivação imprópria. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Deixa eu botar aqui, ó. Derivação, porque vai ficar marcadinho quando vocês receberem esse slide. Derivação imprópria, né? Imprópria. Eita, letra bonita, né? É bom que vocês estão sofrendo que eu sofro com alguns de vocês aí também. Quando eu pegava as redações de vocês até o ano passado, né? Vamos lá, ó. Você tem aqui 2 pares de frases, tá? Eles eram bons no que faziam. E a de baixo, os bons serão contemplados, tá? Ó, percebam que nessas frases você tem as mesmas palavras, a mesma palavrinha repetida, só que a classe gramatical dela se modifica. Quem saberia me dizer que classe gramatical é bons aqui na primeira frase? Eles eram bons no que faziam. Quem arriscaria aí? Lembra das aulas de 6º ano, de 7º ano? As classes gramaticais são artigo, numeral, adjetivo, substantivo, advérbio, pronome, conjunção, preposição, interjeição. E aí? Eles eram bons. Bons é o quê? Deixa eu dar uma dica, então. Vocês estão com medo de responder aí? Peraí, gente. Deixa eu compartilhar de novo, porque o coisa atrasou. Alguém respondeu, eu não consegui ver. Isso aqui, Gabriel disse que é adjetivo, exatamente, ó. Eles eram bons. Bons é a característica de eles, gente. Deles, né, no caso. Bons é a característica do sujeito eles. Então, ele é um adjetivo. Tudo aquilo que dá característica é adjetivo. Só que agora, gente, quando eu digo assim, os bons serão contemplados, eu tô chamando alguém de bom? Eu tô dizendo que alguém é bom? Não. Aqui eu tô dizendo que eles são bons. Ó, eles eram bons. É um adjetivo. Mas quando eu digo os bons, eu não tô dizendo que ninguém é bom. Eu tô falando assim, os bons é como se fossem pessoas. Então é o substantivo. O de baixo é um substantivo. Mas, ó, gente, é só se ligar, ó. Antes dele tem um artigo, né? E o artigo, ele tem o poder de tornar qualquer palavra um substantivo. Tá certo, amores? Então, ó, é a mesma palavra que tem classes gramaticais diferentes. Então, isso se chama derivação imprópria. Aqui, ó, nós iremos andar 5 quilômetros. Originalmente, a palavra andar é o quê, gente? Originalmente, a palavra andar é o quê? A palavra andar. Ah, gente, só lembrando que a derivação acontece nessa palavra aqui, tá, gente? Por quê? Porque originalmente ele é um adjetivo e aqui ele virou um substantivo, ele tá como enxerido, tá? Então a derivação imprópria é nessa segunda frase. Aqui, ó, andar é verbo, exatamente. Originalmente a palavra andar é verbo, né? Comumente
conhecida como verbo. Então, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Verbo, beleza? Só que agora embaixo, gente, quando eu digo, ó, iremos andar, nós iremos caminhar, nós vamos praticar a ação de caminhar. Mas aqui embaixo, ó, o andar de Roberta era fascinante. Eu estou dizendo que Roberta vai caminhar? Não. O que foi que aconteceu aqui, ó? Você tem um artigo que transformou o verbo em um substantivo. O artigo é tão pequenininho, mas ele tem esse poder de transformar qualquer palavra em substantivo. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de derivação imprópria. Por quê? Porque... Isso é um M, tá? Derivação imprópria. Por quê? Porque andar não é verbo. Desculpa, andar não é substantivo, andar é verbo, mas aqui virou um substantivo. Certo? Então, é quando uma palavra tem a sua classe gramatical original modificada. E aí, alguma dúvida? Falem aí para mim, por favor, se vocês estão com dúvida. Pelo amor de Deus, se tiver dúvida. Sara, repete, por favor. Sara, buguei nessa parte. Sara, tô com dúvida. Olha aqui o que explica, ó, no livro, bem direitinho, ó. É a mudança de classe gramatical da palavra sem que haja acréscimo ou supressão de elementos da sua forma. Ou seja, a palavra permanece igual. Vamos lá, surgiu dúvida aqui. Ó, presta atenção, tá? Derivação imprópria é quando uma palavra ela não está na sua classe gramatical original. Ela não está na sua classe gramatical original. Então, aqui, ó. A palavra bons, vou voltar para o jantar, que eu gosto desse exemplo do jantar aqui do livro também. Ó, a palavra jantar é verbo. Jantar é comer. Vamos jantar. Eu vou jantar em tal restaurante. Eu vou jantar na sua casa. Adoro jantar na casa do povo. Adoro comer na casa dos outros. Adoro o tempero dos outros. Mudar de tempero é a melhor coisa que tem. Certo? Então, jantar é um verbo. Só que aqui, ó, quando você coloca um artigo antes de um verbo, ele se transforma em substantivo. Ele se transforma em um nome. Quando você tem um adjetivo e você bota um artigo é o, a, os, as, né? Quando você coloca o artigo antes desse adjetivo, ele vira substantivo. Se você tem um advérbio e você coloca um artigo antes do advérbio, ele vira substantivo. Então, quando ele sai da sua classe gramatical original, aí a gente chama de derivação imprópria. A palavra é a mesma, mas modificou a classe gramatical. Então, jantar é verbo, mas aqui na frase, ó, o jantar estava uma delícia. Jantar agora não é verbo, é comida. O jantar é a comida que você comeu. É aquela comida lá, é o alimento, tá? Eu digo assim, o jantar está pronto, quer dizer que a comida está pronta. Então, ele não é mais verbo, ele é substantivo. Se mudou de classe gramatical, é derivação imprópria. Então, vamos aos meus exemplos agora. Ó, a palavra bons é um adjetivo. Como é que eu sei que ele é um adjetivo, Sara? Porque da característica. Eita, fulano é um bom professor. Eles são bons alunos. São sempre características, tá? Então, ó, eles eram bons no que faziam. Bons é a característica do sujeito eles. Só que na frase de baixo, eu não estou dizendo que ninguém é bom. Eu não estou dizendo, os meninos são bons. Não. Eu não estou dizendo quem é bom aqui. Eu coloquei o artigo antes de bons. Os bons. Então, agora, ele não é mais artigo. Ele é substantivo. Porque quando eu digo assim, os bons serão contemplados, eu estou dizendo que são as pessoas. Os bons são as pessoas. Certo? Então, se ele mudou de classe gramatical, é derivação imprópria. Aqui, ó. Nós iremos andar 5 quilômetros. Todo mundo sabe que andar é verbo. Andar, caminhar, você pratica a ação de caminhar. Mas quando você coloca assim, ó, o andar de Roberta, eu estou falando da forma como ela anda e não estou falando da ação de andar. Se eu colocar o artigo antes, vira substantivo. Então, andar aqui perdeu a sua forma original, que é a sua classe gramatical original, que é verbo, e passou a ser substantivo. Quando você muda a classe gramatical de uma palavra, se chama derivação imprópria. E aí, clareou um pouquinho?
Ó, gente, eu não tava compartilhando, não, foi? Eu tava compartilhando, eu tava explicando sem estar compartilhado, foi? Eu não compartilhei, mas, meu Deus, o que é que vocês me avisam? Eu tava aqui com a tela aberta, jurando que tava compartilhando. Meu Deus. Eu não compartilhei o livro, nem isso aqui não, foi? Mas, meu Deus, vocês me deixaram falando aqui. Vocês acham que eu ia ficar falando sem mostrar alguma coisa? Ai, gente, vou dar em vocês. Fala sério. Meu Deus. Tem que explicar tudo de novo. Vai lá. Vocês acham que eu ia ficar falando e eu apontando aqui? Gente, vocês merecem um cascudo. Não. Eu não ia ficar compartilhando, explicando frase sem compartilhar, gente. Eu não faço isso, não. Deus me livre, tá doida? Vai, vou repetir. Deixa eu ver a hora. Vai, falta 10 minutos. Ó, aqui, ó. Voltando. A palavra... E eu falando, e vocês aí bugando, né? Eu, hein? Vai lá. Eles eram bons no que faziam. Bons, como eu falei agora há pouco. Compartilhei só no início, né? Mas eu tava repetindo o assunto. Vamos lá. Bons é um adjetivo, porque dá característica a eles. Eles eram bons, tá? Ele é adjetivo. Quando eu coloco um artigo antes desse adjetivo, ele não é mais adjetivo, porque eu não estou dizendo que alguém é bom, tá? Se tivesse assim, os bons alunos, aí seria adjetivo. Mas eu estou chamando alguém de bom aqui, gente? Pelo menos esse alguém que eu estou chamando está na frase? Não tá. Então ele deixou de ser adjetivo para ser substantivo. Quando essa mudança de classe gramatical ocorre, aí eu chamo de derivação imprópria. Aqui, todo mundo sabe que a palavra andar é verbo. Ele é conhecido nacionalmente como verbo. Só que se eu colocar uma frase e colocar o artigo antes dele, o andar, ele deixa a sua forma original. Ele não é mais artigo, desculpa, ele não é mais verbo e passa a ser substantivo. Quando muda a classe gramatical, a gente chama de derivação imprópria. Igual ao jantar. Aqui, ó, igual ao jantar. Jantar é verbo. Eu vou jantar, eu vou comer. Mas se eu colocar o O antes de jantar, vira comida, não é mais jantar, o ato de comer. Então, o jantar vira substantivo. Então, quando uma palavra é um verbo e vira substantivo, é derivação imprópria. Quando uma palavra é adjetivo e vira substantivo, ela é derivação imprópria. E aí, amores, alguma dúvida? Quem falou aqui que estava com dúvida? Deu para clarear um pouquinho a mente? Se você conhece uma palavra como verbo e ela está do lado de um artigo, aí mudou de classe gramatical e virou imprópria. Beleza? Massa. Se tiver dúvida, fala que eu explico outros, depois volto para esse, sabe? Para poder clarear um pouco a mente. Mas não finge que entendeu sem entender, não. Tudo bem, amores? Então, acabaram as derivações. Existem quantas derivações? Quero ver se vocês lembram. Quantas derivações existem? Coloca aí a quantidade. Não, não são 4. 5, né? Mas acabou não, tem mais uma, viu? Eu esqueci aqui. Foi mal. Até agora nós vimos 5. 200 milhões, né, Moraes? 2 milhões aí. Ó, derivação prefixal que tem prefixo. Derivação sufixal, eu vou tentar terminar todas as derivações antes do intervalo, porque a gente só fica com derivação. Derivação prefixal, prefixo. Derivação sufixal, sufixo. Derivação prefixal e sufixal tem os dois. Derivação parassintética também tem os dois. Derivação imprópria é a mesma palavra, com classes gramaticais diferentes. E a última é a mais fácil, gente. Vamos lá. Bora lá. É quando uma palavra vem de outra palavra e ela perde uma letrinha ou outra. Não entendi nada. Gente, o que é regressiva? É voltar, não é? Regredir. Regressão é voltar, diminuir, atrasar. Tem nesse sentido aí, né? Vamos lá. A palavra debate. Deixa eu mudar aqui a cor. A palavra debate. Ela vem da palavra debater, gente. A palavra debate,
ela vem da palavra debater. Só que diferente de, ó, pedreiro vem de pedra. Deixa eu mostrar aqui uns exemplos, vê. Deixa eu voltar aqui lá para o início da nossa aula, vê. Vê só. Meninos, meninada, menininhos e menina. Tudo vem de menino, não é? E essas palavras, elas, para existirem, aumentou a quantidade de letras ou diminuiu a quantidade de letras? Fala aí para mim. Ou pelo menos permaneceu a mesma quantidade? Aumentou ou diminuiu? Fala aí, interage. Escreve aí. Aumentou ou diminuiu, ó. Garota, garotos, garotada, garotão e garotinhos. Aumentou ou diminuiu? Ó, garote tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Garotada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumentou, gente, aumentou. Ó, o radical é noive. 1, 2, 3, 4 letras. Noivinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 letras. Né? Então, assim, geralmente, quando uma palavra vem de outra, ela aumenta a quantidade de letras. Ela aumenta, ela progride, ela não regride. Só que no caso da regressão, da derivação regressiva, ela diminui no lugar de aumentar. Ó, vê esse exemplo aqui, ó. Debater tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para eu formar a palavra debate, eu tirei uma letra. Então, aqui tem 7 e aqui tem 6. Ela regrediu, ela diminuiu. Então, derivação regressiva nada mais é do que uma palavra que vem de outra e ela diminui a quantidade de letras. É só isso. Olha aqui, ó. A palavra grito vem da palavra gritar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Além de ter 5 letras, eu comi, né? Eu tirei o A e o R e coloquei o O no lugar. Então, derivação regressiva é quando uma palavra vem de outra e no lugar de aumentar, ela diminui. É só isso. Eu trouxe outros exemplos aqui, ó, de derivação regressiva. Deixa eu ver se eu acho. Porque eu botei tudo tão misturado aqui que, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aqui, achei. Simbora, deixa eu botar uma canetinha melhor. Deixa eu botar aqui, marca-texto. Ó, gente, ó. A palavra perda. Achou, Nicolas? Que bom, graças a Deus, né? Livre é caro, meu filho, pode perder, não. Ó, perda vem de perder. E ela diminuiu a quantidade de letras. Além de diminuir a quantidade de letras, você teve que trocar a letra E por A. Então, ó, compra. Compra vem de quê? Vem de comprar. Você engoliu a letra R. Beleza? Então, só trouxe esses dois exemplos aqui, ó. Debate. Debate vem de debater. Diminuiu a quantidade de letras. Beijo vem de beijar. Diminuiu a quantidade de letras. Desalmado não. Desalmado não é exemplo não. Então, esses 4 exemplos aqui são exemplos de... Deixa eu botar a canetinha para ficar marcado para vocês. São exemplos de... É a última derivação, tá, gente? Pelo que eu lembro. Derivação regressiva. Alguém tem alguma dúvida do que é derivação regressiva? É uma palavra que vem de outra, só que no lugar de aumentar, como pedreiro. Pedreiro é grande. Pedreiro vem de pedra. Então, ele aumentou. A regressiva é quando diminui. Uma palavra vem de outra e você anula alguma coisa daquela palavra. E aí, alguma dúvida sobre derivação regressiva, gente? Fala aí para mim, pelo amor de Deus. Para a gente ir para o intervalo. São 9h50. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então a gente vai para o intervalo e quando a gente voltar, tem mais um monte de coisa pra gente ver, tá? Mas vocês vão ver que é fácil, não é difícil não. Beleza, amores? Até daqui a pouquinho.